Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Lupax, Palavra de Vida, aqui no ecossistema Lupax, de forma muito especial na Lupax Diaconia Digital. Eu sou o Diácono Luciano e estarei com você nesse momento, nesse programa, trazendo então essa palavra que é inspirada, mas tendo como base a liturgia de hoje de domingo, não é homilia, mas é uma análise dos pontos principais para que nós possamos beber da sabedoria de Deus para colocar em prática no nosso dia a dia. É uma palavra de vida, é uma palavra para a vida real, essa que acontece todos os dias no nosso contexto diário de desafios familiares, e trabalhistas e pessoais, enfim. Como é que nós podemos beber e ter a clareza da nossa identidade, da nossa missão, da importância da nossa família e da importância que temos diante do Deus que nos concedeu este dom maior, que é a nossa vida. Ou seja, o que é que eu quero te dizer? A minha vida e a sua são preciosíssimas diante de Deus. Deus, quando nós não tínhamos nada, quando não éramos nada, Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos abraçar. Deus escolheu nos tirar das misérias do mundo e nos dar uma restauração realmente da nossa vida. E essa prova foi dada ainda quando nos redimiu, quando nos reconciliou com o seu Filho, que se encarnou e viveu entre nós e nos disse como nós deveríamos viver para realmente darmos assentimento a este amor ágape, este amor incondicional de Deus para cada um de nós. E a pergunta é, será que você tem a dimensão do amor que Deus tem por você? Você já parou para pensar que estar vivo, estar aqui agora, respirando, esse corpo nosso está aqui agora, é uma extrema gratidão que nós temos que entender que Deus nos chama a viver? Você já parou para entender que a sua vida, como ela é chamada cada dia mais a ser uma vida extraordinária? Você já entendeu que a sua família é o seu principal e primeiro chão missionário? Porque se a gente não compreender isso, a gente vai se perdendo em tantas coisas que vão sendo colocadas para nós e a gente vai esquecendo o principal. E esse principal hoje ele está tão latente no nosso contexto que nós estamos aí vivendo esses enfrentamentos, onde hoje nosso Brasil está como um dos primeiros países mais ansiosos, um país mais depressivo, um dos países também com mais síndrome do pânico, ou seja, com adoecimento mental. E aí, perceba que essas fragilidades de adoecimento, tanto mental como emocional, vêm de vários contextos, mas um desses principais contextos são as inseguranças dentro desse nosso lugar, nesse nosso chão chamado família. E eu costumo sempre brincar, mas é uma brincadeira séria, dentro das nossas reflexões e homilias, é o seguinte: nem eu, nem você somos flor que se cheire. Nem eu, nem você somos as pessoas melhores deste mundo. Não somos melhores do que ninguém. Mas esse lugar deve priorizar dentro da nossa mente, dentro da nossa busca, dentro das nossas metas, o extraordinário de viver a conversão, de todos os dias sermos pessoas melhores. O cristianismo, ele nos chama, nos convida a dar assentimento a este amor incondicional de Deus, que é o amor ágape, um amor que não mediu esforço para nos amar e para nos dar a vida, mas ele nos pede a coragem de dar assentimento, de dizer o nosso sim, para vivermos uma vida extraordinária de conversão todos os dias, agora. Será que Deus tem em você um coração desejoso, um coração ensinável para viver uma vida diferente? Não porque o diácono não está dizendo, mas será que você já pensou volto a dizer, para pensar a grandiosidade da sua vida? A sua vida não foi gerada em vão, meu irmão. E eu não sei se você está passando por alguma coisa agora, mas eu quero que você pense o seguinte: tudo isso pode ser um treinamento para uma grandiosa missão. O que você está vivendo agora não é o fim, é o processo. E quantas vezes é difícil para nós vivermos o processo? E aqui é que eu quero entrar, trazendo para você já essa reflexão do nosso programa Lupax Palavra de Vida de hoje. Esse programa que vai estar, eu já te convido, vai estar também no nosso canal do YouTube. Se você está aqui agora, já compartilha este vídeo, se você está vendo aqui no Instagram, mas também ele estará no nosso canal do YouTube,
onde você vai procurar lá Lupax, Ecossistema de Vida, Fé e Negócios, e vai então se deliciar com esse e tantos outros conteúdos para que você possa cada dia mais ampliar o seu repertório humano, o seu repertório religioso. E eu quero te convidar, claro, desde já, a clicar no link da bio, esse link que está aqui neste momento, mas que está no link da bio, está também no link da bio aqui do nosso canal do YouTube, e você vai então poder conhecer toda a nossa esteira formativa, essa esteira preparada para que você tenha cada dia mais clareza. Homem e mulher que não tem clareza da sua própria vida, clareza da sua identidade, com certeza vai patinando na vida, vai se perdendo nos desencontros emocionais que você tem. E esses encontros emocionais estão aqui, nessas batalhas aqui, ó. É aqui dentro as grandes batalhas, onde o inimigo, infelizmente, muitas vezes tem tomado a vida de muitos homens e de muitas mulheres. Então precisamos nos fortalecer. Então, se você tem essa clareza que precisa se melhorar como ser humano, porque você não é flor que se cheire, nem eu também. Não somos as melhores pessoas do mundo. Precisamos então nos trabalhar, converter todos os dias a nossa vida, buscar beber da palavra que é a Bíblia Sagrada e beber de livros e literaturas que possam nos trazer clareza, tanto clareza no sentido da fé, como clareza no sentido de pessoa humana. Se você você trabalha todo o seu entorno. Se você trabalha a sua família. A sua família será uma família extraordinária quando você decidir ser uma pessoa diferente. E aí a pergunta é, será que você está disposto? E aí vamos lá. Vamos beber então dessas palavras, vamos ver aqui o que é que a primeira leitura nos traz, o que é que a segunda leitura nos traz, os salmos também vão nos confirmando e o próprio evangelho. Claro, volto a dizer, não seguirei uma ordem aqui hermenêutica, nada no sentido de uma homilia, mas nós vamos bebendo desta fonte, né? Ruminando esta sabedoria de Deus que nos foi dada neste dia, neste 11º domingo do tempo comum, certo? Então vamos lá. Na primeira leitura nós temos uma leitura de Êxodo 19, 2 a 6, onde então, né, naqueles dias os israelitas partindo de Rafitim chegaram ao deserto do Sinai, e aí Deus fala com Moisés. E aí perceba que onde nós queremos trabalhar aqui é o seguinte, o versículo 5º, onde vai dizer assim, ó, portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aqui na reflexão que eu fazia, né, nas orações que eu vinha fazendo ao beber dessa palavra de hoje, quanta coisa boa nós percebemos só nesse versículo 5º e nesse versículo 6 dessa leitura de Êxodo 19, 2 a 6a. Certo? Vamos lá. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Perceba que aqui tem duas ações muito importantes para todo homem, para toda mulher que quer viver uma vida extraordinária, uma vida realmente aliançada em Deus, uma vida que vai se restaurando, se melhorando em Deus e para Deus, porque nós temos uma missão, é chegar ao céu e é também conquistar outras almas para o céu. E por primeiro, volto a dizer, os de nossa casa. E aí Deus vai nos dando, então, as suas pistas de como nós devemos fazer isso. Primeiro, devemos ouvir. Segundo, devemos guardar. E aqui duas realidades que nos fazem, diácono, como é que eu faço, então, para ouvir a Deus e guardar verdadeiramente tudo aquilo que Ele me pede durante todo o meu dia, durante toda a minha vida? Primeiro, meu irmão, é colocar na sua vida, para ontem, a leitura orante da Bíblia. Você vai deixar que este grande manual, esse que foi codificado durante toda a nossa história de 2026 anos, onde o magistério da nossa igreja, inspirado pelo Espírito Santo, desenvolveu, né, os livros canônicos ali e nos deu esse grande manual de vida. E homens e mulheres no mundo todo, quando bebem dessas palavras, conseguem escutar a Deus, viver uma vida extraordinária, viver a vida na sua maior potência, viver uma vida realmente de alcançar graças, de verdadeiramente se colocar num caminho de restauração e onde chega, faz o novo acontecer, porque bebeu da fonte da sabedoria. E uma principal fonte da sabedoria que você tem na sua vida é a Bíblia Sagrada.
E a Bíblia Sagrada muitas vezes está na sua casa, pegando poeira, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 90. E aí a pergunta é, quando é que vai ser a sua lécio divina? Quando é que você vai colocar como um hábito a leitura orante da Bíblia na sua casa? Ora, diácono, eu não sei o que é leitura orante da Bíblia. Você vai dar um Google aqui agora, para tudo, o que é leitura orante da Bíblia. Esta grande dinâmica utilizada pelos monges do deserto, utilizada pelos monges beneditinos e tantos outros homens e mulheres de oração. São Bento recomendava muito para o seu monge a questão da lécio divina. É algo muito caro para São Bento. Monge que não faz a lécio divina é um monge que não se sustenta na sua jornada, na sua caminhada. Então, o cristão também ele é chamado a viver essa realidade, fazer a lécio divina, porque eu vou ouvir a palavra de Deus e vou ter nessa dinâmica de estar vivendo, a lécio divina, de estar rezando o Santo Terço, eu vou ouvir as propostas de Deus para a minha vida, eu vou discernir isso e vou guardar no coração. E guardar no coração aqui significa quais são as coisas que eu estou guardando no meu coração. Essas coisas que eu guardo no meu coração, elas reverberam em pensamentos, em imagens, E essas imagens se tornam crenças, essas crenças se tornam atitudes vividas no nosso cotidiano. Será que nós entendemos isso? Do que é que você está alimentando o seu subconsciente, o seu consciente, a sua mente, o seu coração? O que é que você está colocando para dentro? E, ao mesmo tempo, perceba que, ao colocar para dentro, nas 5 janelas que nós temos de contato com o mundo, audição, olfato, a visão, o tato, enfim, essas 5 janelas que nós temos, elas trazem um mundo para nós, e de onde nós estamos aprendendo mais para que possamos, guardando no nosso interior, essa realidade ela pode se tornar vida, essa realidade pode se tornar sabedoria, e se tornando sabedoria, se torna em gestos concretos na sua vida, no seu relacionamento consigo, na sua vida, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, na sua vida, no seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, na sua vida, no seu relacionamento com seus colegas de trabalho, com seu patrão, com aquilo que você exerce enquanto profissão e, com certeza, expressando isso na vida, naquilo que você exerce na sua comunidade de fé. Ou seja, nós somos o resultado daquilo que nós estamos bebendo ou adquirindo de sabedoria no mundo. E é claro, onde é que eu vou adquirir sabedoria real, verdadeira, consistente e segura? É na palavra de Deus. É na leitura orante da Bíblia que você deve praticar todos os dias. Isso não é uma dinâmica, não é só porque o diácono está falando, não, meu irmão. Se você quer ter sabedoria de vida, você precisa acessar onde Deus, por primeiro, colocou lá. Através de homens, mulheres, escritores, escribas, que foi, então, depois compilado, e aquilo ali é uma biblioteca para a sua vida. Não é qualquer palavra. E nós, então, devemos entender que é aí que eu vou, então, tirar toda a sabedoria necessária para viver a minha experiência. Então, a leitura de hoje ela é muito clara nesse sentido, nesse versículo. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ou seja, eu guardei a aliança, qual vai ser o resultado? Sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Eu e você somos a porção escolhida de Deus. Olha que bonito, olha que belo, olha que interessante a gente saber que a nossa vida, ela não é uma vida qualquer, a sua vida não é uma vida qualquer, a sua história não é história qualquer. E volto a dizer, a sua vida ela não está aqui, você não está me vendo aqui agora, você não está vivendo essa vida que você vive à toa, não. Você precisa ter cada dia mais clareza do que é que Deus está me pedindo. Agora, claro, eu só vou ter essa clareza se eu tiver intimidade com Ele. Se eu não crescer essa intimidade com Ele, vai ser difícil. E é como é que eu cresço essa identidade, minha identidade, fortaleço ela e crio essa intimidade com Deus, bebendo, escutando a Ele na palavra dEle, ruminando todas essas sabedorias e colocando, guardando no seu coração e transformando isso em gestos concretos no seu cotidiano. Ou seja, porque eu sou uma porção escolhida por Deus. Olha que belo. Quem é você? Você não é a sua função que você exerce no mundo. Você não é a sua profissão. Você não é aquilo que os outros dizem que você é, uma porção escolhida por Deus. Olha que bom. Quando nós entendemos que a nossa identidade está arraigada nesse lugar. Não tem como um homem ou uma mulher não se fortalecer. Primeiro, parando de escutar o mundo e todas as suas barulheiras e todas as suas conduções,
Hoje mesmo eu pensava isso, quanta tematização, mês tal é mês da conscientização, não sei de quê, mês tal é mês branco, mês azul, mês rosa. Ei, o mês a vida é de Deus, a vida é janeiro, fevereiro, março, abril, antes e depois de Cristo, e essa realidade ela é celebrada através de um calendário litúrgico, cristão, católico, sim, judaico-cristão, que influencia, que nos coloca a nossa identidade, que fortalece a nossa identidade, só que o mundo quer apagar isso dessa sua realidade de vida, e se eu e você não estivermos atentos, nós vamos viver esse calendário do mundo e vamos esquecer aquilo que verdadeiramente importa para nós, que é viver a vida que Cristo desejou para mim, a vida que Deus desejou para mim, certo? Então, que essa beleza possa estar presente na sua vida. E aí, continua, dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Deus, qual é o sentido de tudo que existe? É servir e guardar tudo isso que Deus nos deu para que essa terra seja um lugar de honra para Deus. Claro que a minha presença, a sua presença, de uma vida restaurada, de uma vida que se converteu, de uma vida que vive verdadeiramente segundo os princípios e valores de Cristo, essa vida cristã, ela vai impactar onde ela vai chegar, ela vai curar, ela vai levar alimento, ela vai levar clareza, ela vai levar inteligência, ela vai levar todas as qualidades que Deus te deu de forma específica, estarão à disposição e a serviço do outro, se você assumir verdadeiramente a vida cristã. E claro, sempre tendo o pressuposto que nem eu nem você somos melhores do que ninguém. Não somos flor que se cheire, precisamos nos melhorar todos os dias. Se converter todos os dias, uma disposição para a conversão todos os dias. Porque não pode sair só da nossa boca. Não pode ser só palavras soltas, mas é uma vida em busca de uma conversão que se torna ao mesmo tempo uma vida profética. Porque quando você vive a vida cristã, quando você vive segundo os princípios de Cristo, você acaba chamando a atenção. E por chamar a atenção, não por si e para si, mas chama a atenção para um reino que é possível de ser vivido e realizado e que traz vida, que traz clareza, que traz alegria, que traz realização, plenitude para a vida humana, essa vida humana que está embebida muitas vezes de ansiedade, depressão, de tantas outras mazelas. Então é sobre isso, né? E quanta riqueza em apenas 2 versículos que foram colocados para nós nessa liturgia de hoje. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aqui 2 realidades nós precisamos pensar porque é de suma importância. Primeiro, vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Eu e você somos servos sacerdotes do Senhor, onde quer que estejamos. Ou seja, se você é batizado cristão, se você recebeu um batismo do cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é profeta, rei e sacerdote. Você não é nem apenas sacerdote, agora com a vinda de Cristo você é rei, profeta e sacerdote. E olhe que bonito, se você é rei, profeta e sacerdote, são 3 missões em uma. Primeiro, você deve reinar sobre a sua vida, reinar sobre tudo aquilo que Deus já te deu o governo para você exercer, que é a sua vida, mas é a vida da sua esposa, a vida do seu esposo, você se for uma esposa, você enquanto pai e mãe, também você vai gerenciar, você vai reinar sobre a vida daqueles que estão sob os seus cuidados na sua família. Então, o pai ou a mãe posicionados restauram por inteiro uma família. E se eles estiverem arraigados em Cristo, com certeza, isso ainda será maior a influência e será maior nos resultados vividos dentro desse chão existencial que Deus nos propõe por primeiro para exercermos o nosso sacerdócio, o nosso reinado e a nossa profecia, né? Então, que nós possamos ter esta clareza, tenhamos essa clareza para então fazer com que o reino de Deus ele aconteça da melhor forma possível. Então vamos lá, profeta, rei, sacerdote e uma nação santa. Aqui eu quero trazer o conceito de nação para que você pense também na sua família. A sua família é uma nação. Uma nação, e a pergunta é, a sua família é uma nação santa ou uma nação destruída? A sua família está, enquanto nação, dada e escolhida e dada por Deus a você, ela está sendo uma nação que está sendo construída, cuidada, zelada, ou a sua nação está sendo esfacelada? Ou a sua nação está indo para o abismo?
ou está trilhando caminhos que não vai tornar ela uma nação forte, resistente às inconstâncias da vida e dos contextos. Aqui é uma reflexão muito boa para nós. O resultado da minha família depende das minhas escolhas. Ou seja, o que é que o senhor quer dizer com isso, Diácono? Estou dizendo o seguinte, meu irmão, tem um conceito chamado de autorresponsabilidade. Eu e você usufruímos e temos a família que merecemos. Eu e você temos a esposa que merecemos. Eu e você temos o esposo que merecemos. Eu e você temos os filhos, as filhas que merecemos. O Senhor está dizendo que a culpa é minha, sim. A culpa de boa parte dos nossos resultados de vida depende de nós. Abaixo de Deus, Deus nos deu uma graça, Deus nos deu uma condição de sacerdotes, reis e profetas. E se nós não exercermos, os resultados, eles serão frutos dessas nossas escolhas. E a pergunta é, o que você tem escolhido para a sua família? Essa família que é uma nação, a sua família é uma nação santa ou uma nação que está se direcionando para a destruição, para uma separação, infelizmente, onde muitas vezes as pessoas estão banalizando isso para que você perceba se não é um exercício de Satanás, enfraquecer as nações de Deus, enfraquecer as famílias que são nação. Então fique atento, acorde, o mal não brinca, e porque eu e você vai brincar de ser cristão, porque eu e você vamos brincar de sermos pais, mães, esposos, filhos. Então somos responsáveis pela mudança a partir daqui das nossas vidas. E percebam que se a nossa nação, que a nossa família não estiver bem, essa família é célula vital da sociedade. A nossa nação é uma célula importantíssima da célula maior da nação chamada Brasil. Então, se eu quero um Brasil melhor, se eu quero uma Bahia melhor, se eu quero uma cidade da qual eu moro melhor, eu preciso entender que tudo parte de mim e da minha família. Que família eu tenho oferecido para o mundo? Que filhos eu tenho treinado para o mundo? Que homens e mulheres eu tenho formado para que amanhã possam se tornar homens e mulheres solteiros, inteiros, porque esse é o significado, não é só e inteiro, só na espiritualidade fortalecida em Deus, se realmente cumprir essa missão. Então, se você realmente, enquanto família, transforma a vida do seu filho e da sua filha, a ponto de ele se tornar um adulto solteiro, só e inteiro, capaz de encontrar uma outra pessoa, seja homem, seja mulher, dentro desse contexto, e tornar ali uma família, essa família, pai, revestida de pai e de mãe, e que trarão ali os seus frutos, aí sim, a minha vida e a sua serão uma vida que realmente deu frutos, uma vida que vingou. Então, por isso, nós precisamos pensar nossa família, meu irmão, minha irmã. Se você tem uma família, se você tem um esposo, a esposa, não brinque não, meu irmão. Essa é a sua missão. É aí que Deus quer que você faça o extraordinário acontecer. É na sua família, é na sua casa, é na sua conversão que Deus quer fazer uma obra perfeita no mundo. Porque não adianta eu pensar que o mundo vai se tornar perfeito se eu não busco a perfeição em Deus. E claro, quando eu digo perfeição aqui, você tem que entender, nem eu nem você somos flor que se cheire. Gosto sempre de lembrar isso, porque nós precisamos ter a clareza que não somos flor que se cheire, mas ter a clareza que precisamos nos converter todos os dias. Eu e você não temos o direito de nos acomodar numa vida de pecado. Essa é a questão. Não é se eu ou você somos melhores, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Agora, eu e você precisamos ter um coração ensinável em Deus e um desejo real de transformar as nossas atitudes, nossos maus costumes, para que tornemos as nossas famílias plenas. A família que eu tenho é fruto das minhas decisões. E a minha família vai impactar na sociedade. Então, a sociedade que eu tenho é fruto das decisões de muitos homens e de muitas mulheres. Aí a pergunta é, será que os homens e as mulheres têm tido a clareza necessária da importância da sua própria vida, da sua vida, do seu matrimônio, do seu casamento, da sua esposa, do seu esposo e dos seus filhos, principalmente, porque já são os frutos que vão continuar as novas gerações? Então, esse é o nosso programa Lupax, Palavra de Vida, onde nós trazemos aqui, então, a reflexão a partir da palavra, da liturgia, do que foi rezada e esmiuçando alguns detalhes aqui importantes para que a gente possa continuar
a nossa oração e o nosso desejo de mudança de vida, depois de beber da palavra de Deus. Então, é sobre essa realidade. Quando eu me torno uma pessoa com coração ensinável, sabendo que eu não sou fluxicheire, mas é querendo me converter todos os dias e buscando isso nas palavras de Deus e tornando isso cada dia mais atitudes reais na minha vida, eu vou poder tornar o mundo melhor, porque eu tenho a clareza do que eu tenho entregado para Deus, da missão que Ele me deu para viver nesse mundo, que é cuidar da minha família. E essa família vai transbordar necessariamente. Essa família vai ser uma nação fortalecida que vai se ajudar e ainda ajudar outras. Agora pense aqui, uma família que está enfraquecida em todas as dimensões da sua vida, na vida financeira. Uma família sem finanças ajustadas, ela não pode doar, ela não consegue ajudar nem a si mesma, nem vai ajudar outros. Então, assim, como é que eu e você vamos banalizar o uso e o entendimento da ferramenta chamada dinheiro? Dinheiro não é o nosso Deus, mas nós precisamos saber lidar com ele. Nós precisamos saber lidar com o dinheiro e aprender a usar essa ferramenta, porque ela potencializa muitas realidades de alegria, de realização dentro da família, para que essa família se fortaleça e, fortalecida, possa contribuir ainda mais no mundo, neste mundo de meu Deus. Simples assim. É uma das dimensão financeira da família. E por falar em dimensão financeira da família, eu quero te convidar. Clica no link da bio, olhe lá toda a nossa esteira formativa preparada para você viver esse extraordinário, essa jornada extraordinária de mudança de atitudes, de entendimento da sua fé, da sua tradição, da sua teologia, do entender-se como ser humano a partir da filosofia, entender-se como ser humano a partir das suas emoções, entender a sua vida enquanto casal, entender a sua vida enquanto aqueles que criam seus filhos, que educam, que treinam seus filhos para viver uma vida extraordinária neste mundo de nosso Deus. Então é sobre isso. Fortaleça a sua nação. Fortaleça a sua família, porque a nação Brasil será fortalecida quando você tiver a coragem de se restaurar e restaurar a sua vida na sua família, para que este mundo realmente seja pleno nesse chamado que nós temos enquanto uma nação, que deve ser uma nação santa, que juntas, enquanto famílias, né, a nossa igreja é formada por grandes famílias, por nações. Essas nações fortalecidas ajudarão, transbordarão na vida de outras nações, de outros pais, de outras mães, de outras crianças, de outros adolescentes, de outros jovens, enfim. Então, que busquemos entender essa realidade. E aí sim, conseguiremos cantar como o salmista diz, né? Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. É aí que verdadeiramente viveremos esta grande alegria. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Eu quero que você comente aqui agora. Eu sou o rebanho do Senhor. Eu faço parte do rebanho do Senhor. Então que você tenhamos essa clareza. Somos chamados. E a segunda leitura, percebam, a liturgia hoje maravilhosa. Muita coisa para a gente beber e aprender e buscar viver e praticar na nossa vida. Perceba o seguinte, a leitura é de Romanos 5, 6 a 11. E aqui, né, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Então, Paulo vai nos dizer o seguinte, perceba o seguinte: irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Éramos fracos, Cristo morreu num tempo marcado por Deus para que isso fosse restaurado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, ou por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer por uma pessoa muito boa. Pois bem, a prova de que Deus nos ama, e aqui é interessante isso, Deus é amor e Deus nos ama, Deus decidiu nos amar. E aí Paulo vai dizer, pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Deus deu a vida do seu próprio Filho. Mas perceba o seguinte também, olha o que eu quero te mostrar. Nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, nós éramos imerecedores de qualquer graça. Nós éramos pecadores, nós vivíamos uma vida, deixa a vida me levar. Deus decidiu nos amar, e decidindo nos amar foi nos dando comprovação, sinais de que verdadeiramente somos uma nação santa. Deus foi nos possibilitando, nos educarmos para nos tornarmos, para ouvirmos a sua palavra através dos profetas, através dos escribas, dos escritos antigos, mas acima de tudo através dos profetas, de Abraão,
de Moisés e de tantos outros, enfim, todos os outros, né, os grandes patriarcas, mas acima de tudo os profetas também. Deus me fez ouvir para que eu guarde isso. E aí Deus ainda me prova que me ama, me deu agora o seu próprio filho, que foi capaz de, por amor a mim, e aí por primeiro entenda, foi para Israel. Essa graça foi acolhida por alguns de Israel, mas nem todo mundo entendeu. Deus ainda decidiu ampliar ainda mais esse repertório, enviando os discípulos. Vai, batize, né, por todos os cantos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Tornar Jesus Cristo conhecido e amado, né, sobre todas as nações. Olha que graça chegou para nós aqui agora. E você que está vendo esse vídeo aqui agora, a sua vida é muito importante para essa história da salvação em Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Não tenha dúvidas desse lugar. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente estar se deparando por coisas, né, tão duras de serem vividas, mas Deus te ama. Não duvide. E Ele deu e dá provas desse amor para conosco. Deu no Antigo Testamento, deu no Novo Testamento, e continua dando através da vida dos santos, das santas, dos sacramentos que se derramam todos os dias, para que nós sejamos homens e mulheres restaurados cada vez mais em Cristo. Éramos pecadores, Ele mandou o seu Filho e nós somos restaurados, reconciliados com Ele através do seu Filho. E aí, pois bem, aí continua aqui, éramos ainda pecadores, muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Olha que bonito isso aqui. Eu era pecador, Deus mesmo assim me amou. Jesus Cristo, então, me justificou. Muito mais agora que já estamos justificados. Se Deus me amou quando eu não era nada, ainda mais agora que eu escolhi viver a vida cristã, o estilo de vida cristão, ser um outro Cristo no mundo. Será que Deus não vai te amar ainda mais? Será que você não percebe o quanto você percebe esse amor de Deus na sua vida? Se quando você não valia nada, você valeu o sangue do Filho de Deus, agora você e eu somos mais preciosos ainda aos olhos de Deus. Será que esse Deus vai nos abandonar de qualquer jeito? Claro que não. Então é sobre isso que eu quero trazer para você nesse Lupax Falar de Vida de hoje. Deus nos ama amorosamente, infinitamente, mais do que nós possamos imaginar. E tornar isso claro para nós, fortalecer a nossa identidade diante dessa realidade, vai nos dar força de passarmos por esses vales que nós estamos passando nos dias atuais. E poderemos então alcançar muito mais almas, muito mais homens e mulheres, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Né? E aí ele vai dizer, olha outra coisa muito bonita aqui, ó, e verdadeira. Muito mais agora já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por eles. Quando éramos inimigos de Deus, olha que forte, quando éramos inimigos, fomos reconciliados. Então, quer dizer o quê, diácono? Que quando eu não era batizado, eu era um inimigo de Deus? É forte, né? Mas a própria palavra está dizendo. Quando éramos inimigos de Deus, Deus assim nos amou. Deus mesmo assim nos amou. Deus mesmo assim nos escolheu. Deus mesmo assim nos deu seu Filho para que, com a nossa decisão de acolher essa grande graça que é seguir, servir e amar e imitar a Jesus Cristo, nós possamos ser reconciliados em Deus através dele. Já não vos chamo de servos, chamo de irmãos, né? Então, que nós tenhamos essa grandiosidade, essa clareza dessa grandiosidade da nossa vida. A nossa vida importa e importa muito para Deus. Agora a pergunta é, quantos homens e quantas mulheres não têm clareza desse amor? Quantos homens e quantas mulheres ainda não têm clareza dessa verdade? E aí você e eu poderíamos dizer assim, mas como é que eu faço então? A pergunta que nos vem é essa, como é que eu faço então para que mais homens e mais mulheres possam ter clareza de que são extremamente amados e amadas por Deus? E aí perceba que aqui que está o papel do você como pai, você como mãe. A sua família é a sua primeira nação, é a sua primeira missão. Deus te deu uma nação para cuidar. Porque você, pai, e você, mãe, apresentam ao seu filho o mundo. E dentro dessa realidade, vocês apresentam a Deus. Olha a importância da catequese de casa, feita com muita clareza, com muita consistência. Se o pai e a mãe falham em tornar aquela pessoa que nasceu ali naquele seio
amado, importante, pertencente, a pessoa já não vai ter identidade de que ela é um ser humano amado. Ela não vai ter experiência do amor, do se sentir amada, importante, pertencente. Olha como a minha missão como pai, a sua missão como pai é importante. Olha como a minha missão, a sua missão como mãe, vocês como mãe, é de suma importância. E aí perceba que o peso disso tudo. A pergunta é, será que nós hoje estamos formando famílias pelo caminho mais coerente possível para que essas famílias sejam fortes nessa missão que elas têm, nessa grandiosa missão que elas têm? E onde é que começa uma família? Começa no enamorar-se, no namoramento de dois jovens, né? Um homem e uma mulher que se apaixonam, que querem estar juntos, começam a se conhecer, e aí percebam o seguinte, olhe como faz sentido todo o ordenamento que a igreja nos dá, no sentido da moralidade, do surgimento de uma família, né? Nada de relações antes do casamento. Por quê? É simplesmente moralismo? Não, é porque vocês precisam maturar algo grandioso que vocês carregarão, que é a sua família. E começa com esse conhecer o outro, entender o outro na sua história, se comprometer com esse outro a ponto de dizer assim, essa e esse eu escolho para a vida toda. E aí por isso o processo do namoro. Namoro que você está namorando é para acabar, para saber se realmente ali, quando acabar esse namoro, ele vai para ou para o noivado ou vai terminar. E aí o noivado, todo um processo, até o consentimento. Nós vamos casar, nós vamos formar a família. Eu e você, abertos à vida que Deus vai nos dar através dos nossos filhos, para que nós possamos cuidar desses filhos como primeira missão. Você está entendendo que quando a gente constata isso, a gente constata onde é que estão os problemas da sociedade, uma família que é mal formada desde a sua base, ela não vai dar frutos reais para o mundo e para a vida. Ela não vai completar o ciclo que Deus deseja para nós, para o nosso crescimento, para o transbordar do amor dele através das nações, através de nós que somos novos cristãos. Está entendendo o que eu quero te dizer? Então, até quando Deus vai poder não contar com você? Não contar comigo, porque eu e você muitas vezes estamos fechados a uma conversão diária, a escutá-lo na palavra, a aprender mais sobre ele, a entender a nossa fé, a entender a nossa missão enquanto pessoa, enquanto batizado, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família cristã católica no mundo. Não é só, eu tenho uma família toda certinha, é porque você é melhor do que o outro. Não. É porque se a sua família for uma família certinha, quando a gente fala certinha, uma família temente a Deus, uma família que se ama, que se honra, uma família que se respeita, uma família que bota os filhos para serem educados em todas as instâncias, consigo mesmo, com as pessoas, com o que é do outro, né? Aprender sobre a catequese. Você está entendendo que muitas dinâmicas estão envolvidas nessa grande missão que nós temos de sermos família e de restaurar o quê? O mundo, através das nossas boas atitudes. Não a gente ficar passando pano para os nossos pecados, passando pano para o pecado do outro, passando pano para um bocado de coisa errada e achando que a gente está cumprindo verdadeiramente a missão porque a gente tem que ser misericordioso, né? E perdoar e misericordioso. Muitas vezes a fala só para nisso, né? Não, a gente precisa se converter, mudar de vida, metanoia, porque quem se encontra com Jesus Cristo muda de vida, muda de atitude, gera frutos, né? Mas está julgando. Não, meu irmão, viva a sua vida. Se você viver a sua vida, o outro vai se. O bem constrange. É isso que eu quero dizer. O bem e o certo constrange. Ou para a pessoa viver e modelar, porque se você chega como cristão, você se impõe no sentido assim, a minha vida grita tanto aquilo que eu faço de bom, de belo, de eterno, não por mérito meu, mas por graça de Deus, que impacta a vida de outros. Por primeiro da minha casa. Minha casa já impacta, porque meu filho vai estar junto com um coleguinha, minha filha vai estar junto com a coleguinha dele, vai para o jogo, vai para não sei onde, vai para a sociedade, vai para o shopping, enfim. Mas ali tem o dedo de Deus e tem o dedo de Deus através do serviço que você fez, bem feito, ao cuidar do seu filho, da sua filha, da sua família. Tá entendendo que tudo gira em torno da família, essa nação santa, escolhida por Deus e para Deus. E já para não nos alongarmos muito, porque já deu o horário, que nós possamos entender com clareza que eu e você somos chamados ao extraordinário de viver e sermos família. Ser família verdadeira, conforme o desejo de Deus, sem muita demagogia, não invente a roda não.
só entregue o seu coração a Deus, guarde de fato, ouça a palavra dele, leia, faça a lécio divina, guarde no seu coração, guardando no coração, isso vai se transformar também em visões, vai se transformar em crença, e toda crença é realizável, você vai viver uma vida diferenciada. E essa vida diferenciada vai impactar a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e seus filhos vão impactar a vida dos coleguinhas, do seu coleguinha, da sala de aula dele, do trabalho dele, enfim. E aí, de fato, a gente vai estar cumprindo a missão de sermos luz e sal dessa terra. É sobre isso, tá bom? Esse foi o nosso programa Lupax Palavra de Vida de hoje. Eu quero te agradecer até agora. Se você chegou até aqui, comenta aqui. Fez sentido? Se fez sentido, fez total sentido. Quero mudar de vida. Diz aqui o que é que você aprendeu agora com esse material. Não esqueça que você está na Lupax Diaconia Digital, que faz parte do grupo Lupax Business Digital, esse ecossistema onde nós trazemos para você e sua família o que há de melhor, mais seguro e aquilo que pode realmente ajudar a vocês a darem um salto de qualidade em vários nichos aqui dentro, porque a nossa meta é te servir e servir bem cada vez mais dentro do mundo digital. Vamos lá. Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, glorifique a Deus com a sua vida. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe sempre. Vamos juntos. Tchau, tchau. Deus abençoe.